Vamos dar sequência aqui, pessoal. Desculpa, eu tive um probleminha aqui. Vamos voltar. Então, tendência da proa nas manobras, né? Primeiramente, a gente tem que saber qual que é a ação do leme, né? No caso aqui, esse quadrado, né? Geralmente eu falo o primeiro quadrado da maldade. Então, esse quadrado aqui, você tem que saber qual é a ação do leme. Se vai estar leme a meio, a bombordo ou a boreste. Quando aqui a gente fala navio, está falando de embarcação, lembra do Ripian? Quando fala de mar, rios, navios, embarcações. Então aqui, navio e hélice em marcha avante, navio e hélice em marcha ré. Partindo do repouso com segmento em marcha avante, partindo do repouso com segmento em marcha ré. Neste quadrado aqui, ele está um pouquinho diferente da apostila, né? Na apostila tem uma outra continuidade. Então, qual que é a tendência da proa na manobra? Quer dizer o quê? Para onde vai o bico de proa na embarcação na manobra? Então, por exemplo, com leme ao meio, leme no meio. Se a embarcação ela estiver em marcha avante, partindo do repouso, o bico de proa, né, em leme ao meio, atenção, ó, ação do leme, leme ao meio, a embarcação em marcha avante, partindo do repouso. Para onde vai o bico de proa da minha embarcação? Ela vai para bombordo lentamente. Então, o bico de proa vai lentamente para bombordo. Agora, se fosse leme ao meio, em marcha avante, com segmento, ou seja, já está navegando, boreste lentamente. Aqui seria um pouco, vamos dizer assim, chato. Eu falo, ó, você tem 50% de ser a resposta boreste lentamente e o outro 50% ser uma outra resposta. Mas o que fica mais fácil você estudar, o que? Quando não for boreste lentamente. Então, por exemplo, em situações de leme ao meio, qual seria a resposta, exceto boreste lentamente? Quando a embarcação estiver avante, partindo do repouso. Então, leme ao meio, com a embarcação avante, partindo do repouso, a resposta vai ser bombordo lentamente. As outras situações será o que? Tudo boreste lentamente. Tá certo? Leme a boreste é a mesma coisa. O que não vai ser boreste lentamente? É embarcação avante com segmento. Aí o leme vai a boreste. As outras informações, né, as outras tendências, tudo serão o que? Boreste lentamente. E depois você vai ter que estudar o que? A mais difícil quando for leme a bombordo. Então, quando o leme estiver a bombordo, em marcha avante, partindo do repouso, a resposta bombordo rapidamente. Em marcha avante, com segmento, bombordo. Em marcha ré, partindo do repouso, boreste muito lentamente. Em marcha a ré, com segmento, boreste rapidamente. Ah, Eduardo, eu não entendi. O que é a tendência da proa na manobra, né? Ou nas manobras? Para onde irá o bico de proa da embarcação na determinada manobra? Lembrando que você primeiramente tem que saber qual é a ação do leme. Então, na situação de leme ao meio, qual será a resposta, né? Que não será boreste lentamente. Quando ele estiver em marcha avante, partindo do repouso. Aí o bico de proa da minha embarcação vai para bombordo lentamente. Quando o leme estiver a boreste, qual seria a resposta que não vai para a boreste lentamente? Marcha avante com segmento. Aí o bico de proa vai tudo para boreste. Em leme a meio, em leme a boreste, é mais fácil você estudar o que não é boreste lentamente, entendeu? Aí quando for leme a bombordo, tem que estudar uma para cada um. E fica mais fácil de você tentar gravar todas as informações, senão daqui a pouco você começa a ficar doido aí, tá? A embarcação com 2 hélices anula-se os efeitos do hélice, ficando sob a ação do leme. Embarcação com 2 hélices, dando atrás e adiante, com a mesma rotação, tende a girar a proa para o mesmo bordo do hélice que dá atrás. O efeito máximo do leme na prática é obtido com uma inclinação na porta em relação a quilha de 35 graus.
Num barco parado, se dermos máquinas adiante a toda força e sentido de rotação do hélice for no sentido dos ponteiros do relógio, vai acontecer toa para bombordo. O tipo de onda emitida pelo ecobatímetro é a sonora, por isso que a gente fala um pulso sonoro, tá certo? A temperatura da água é um fator que não altera nas condições da manobra. Cuidado, tá? Esse item aqui, geralmente cai pergunta assim: quais dos fatores abaixo não altera as condições da manobra? Tá? O que não altera condições da manobra? Temperatura da água, vento altera, correnteza altera. Então são coisas que o aluno tem que estar atento, que são respostas mais óbvias, tá bom? Amarras, cabos, né? Elos de correntes que ligam o barco à âncora destinado a fundear. Então, no treinamento, geralmente eu falo assim, não tem o cabo de amarração da sua âncora, do seu ferro? Esse cabo é chamado de amarra. Essa amarra, ela pode ser cabo de aço ou elos de corrente. Lá no filme do Titanic tem aquelas elos de corrente gigantescas, né, na âncora almirantada, tá certo? Âncoras são peças metálicas capazes de prender no fundo para permitir que a embarcação se mantenha fundeada, sem se deslocar da posição, né? A âncora Danforth é a âncora mais comum a bordo das embarcações de esporte e recreio, por possuir peso reduzidos ou unhas ou garras móveis, né? A gente fala unhas ou garras móveis. Aí aqui está discriminada uma âncora Danforth. Então a gente tem a anete, né? A pata, a unha, o cepo, a cruz e a haste, certo? Procedimento de fundear, né? Num fundeio com correnteza e vento, devemos aproar ao que estiver mais forte. Então aqui, ó, tem item por item. Primeiro, aproximação. Segundo, soltar a âncora. Você vai soltar a âncora ou por boreste ou por bombordo, pelo bico de proa da embarcação. Terceiro item, ao lançarmos a âncora, devemos estar parado ou começando a ter um pequeno segmento a ré. Em nenhum momento vocês vão desligar o motor, tá? Somente depois que a embarcação estiver corretamente fundeada. Lançou seu ferro, sua âncora, qual que é a tendência? A embarcação começar a dar segmento a ré, tá certo? Até que ela possa unhar e travar na tensa. Tensão, o que é tensa? Tensa é a qualidade do fundo do local onde você vai estar navegando. Um fundo de boa tensa, pedra, areia, né? Cascalho, lama, areia, ou uma combinação, uma mistura entre elas. E um fundo de má tensa, pedras ou rochas. Então, um fundo de boa tensa, né? Cascalho, lama, areia ou a combinação, a mistura entre elas. E um fundo de má tensa, pedras ou rochas. Tá? Lançou a sua âncora, começou um segmento a ré. Depois que a âncora unhou, tende o que? Por segurança, você cria uma marcação relativa. Determinado local assim, por exemplo, se tiver uma árvore, demarca aquela árvore como um ponto de referência na sua embarcação. Espere ali uns 3, 5 minutinhos. Se realmente nessa marcação relativa que você fez nesse ponto não foi modificado, sua embarcação ela está fundeada. Então a âncora unhou realmente na tensa. Aí depois você desliga o motor, tá bom? Técnicas de fundeio, né? Ali nós temos uma embarcação a vela, tem a amarra, né? A distância entre uma marca e outra equivalente a 25 metros, né? Que nós chamamos de quartéis. Então, de uma marca a outra, 25 metros. Então, é um quartel. É necessário saber qual é a quantidade de amarra largada. Então, por exemplo, eu quero ir navegar e quero fundear minha embarcação. Primeiramente, você tem que saber qual que é a profundidade do local aonde você vai navegar. Não adianta você ir navegar lá no local de 20 metros de profundidade. O máximo para um fundeio, para as embarcações de esporte e recreio, vamos ter atenção, tá? O máximo aí para um fundeio até 10 metros de profundidade. Por quê? Se você for fazer um fundeio simples, um fundeio rápido, você vai lançar 3 vezes a profundidade de amarra. Então, se você tem 10 metros de profundidade, você vai lançar 30 metros de amarra.
30 metros de cabo, cabo de aço ou elo de corrente. Agora, se você fazer um fundeio mais demorado, né, será 5 vezes a profundidade. Se você tiver em 10 metros, 50 metros de amarra. E se você for louco bastante o suficiente para fazer um fundeio em mau tempo, tempestade, 8 vezes a profundidade. Tá certo? Deve prosseguir as seguintes características: ser abrigado de ventos, correntes e ondas, possuir profundidade adequada até 10 metros, ter um fundo de boa tensa, né? Aqui já explico o que é tensa, que é a qualidade de fundo local. Deve-se evitar os fundeadores de tensa de areia dura ou pedra, né? Se após fundear a embarcação for levada pelo vento, maré ou corrente, nós dizemos que a embarcação está garrando. Então você lançou o seu ferro, a sua âncora, não inhou lá na hora e a embarcação está sendo levada pela corrente ou pela maré, então estamos dizendo que a embarcação está garrando, certo? O raio de giro, né? Ao fazer um fundeio, você tem que levar em consideração que a sua embarcação ela vai girar no ângulo de 360 graus. Então nesse primeiro item aqui tem o raio de giro. Já nesse segundo item, o abençoado fundiu a embarcação e corre o risco da embarcação acabar colidindo na margem, tá? Suspender a âncora, né? Sair do local do fundeio recolhendo a âncora. Então você vai recolher todo o excesso, né? Vai tesar a embarcação. Tesou, você começa lentamente máquinas avante. Porque o movimento do motor vai começar a fazer com que a âncora se movimenta do local aonde está unhada. Quando ficou na vertical, né? Então aqui, ó, recolheu todo o excesso. Máquinas avante. A amarra ficou na posição de vertical, você vai lá e puxa ela, entendeu? Fica mais fácil. Temos aí a boia de arrinque, né? Boia destinada a marcar o exato local onde se encontra a sua âncora. E temos o cabo de arrinque. O cabo de arrinque, ele é um cabo separado da amarra, tá? Que fica ligado diretamente à boia de arrinque. Aproximação de uma boia da boita, né? 30 graus a boreste ou a bombordo. A aproximação deve ser de proa contra o vento, formando um pequeno ângulo com a boita. Drogue, né? Âncora flutuante. É um cone de lona com aro de metal e um cabo de retinida, que evita que a embarcação atravesse o mar. Tá vendo? Ó? Vem e volta. No caso das balsas, as âncoras flutuantes devem ser mantidas na água, visando reduzir a velocidade de deriva. Tá? Aquele impacto para a embarcação não ficar não em alta velocidade, mas a determinada velocidade. Então a drogue vai evitando essa velocidade a mais de deriva, tá? Capear, né? Uma questão que geralmente cai na prova. Pôr o navio a capa ou capear é manter o navio com a proa chegada ao vento e ao mar, com pouco segmento, ou seja, deixar que as ondas colidam com a parte mais resistente da embarcação, a amura ou a bochecha, sem usar o motor. Tá? O que é correr com o tempo? Também é questãozinha de prova. Soltar, né, o dock, que é a âncora flutuante, e deixar as ondas pela popa, dando o motor para deixar o cabo estendido. Questãozinha da prova, né, que é deixar o mar pela aleta e navegar com a velocidade reduzida. Muito obrigado. Nossos contatos, né, o nosso e-mail, telefone e WhatsApp.